Capítulo 151 Investigação perigosa. No dia seguinte, enquanto rumores sobre um novo ferreiro se espalhavam entre algumas facções da associação, Vicente acordou cedo esta manhã e voltou ao prédio onde havia feito os exames no dia anterior. Naquela manhã, Vicente já tinha ido à área de encomendas de metais e minerais da associação para solicitar os itens necessários para melhorar as armas dos seus homens. Sem eles, ele poderia fabricar armas que pudessem suportar o poder dos aprendizes sênior, mas elas não seriam 100% eficientes e se desgastariam muito rapidamente. Focado em desenvolver seus conhecimentos enquanto aguardava suas ordens, Vicente se interessou pelas técnicas e novos materiais de estudo que poderia obter da associação. Ainda tinha muito que aprender com Benson, mas até o velho ferreiro sabia que havia coisas que Vicente só poderia aprender sozinho. Cada forma mágica levava a diferentes possibilidades, então Benson sabia que não poderia ajudar seu mais novo aluno em tudo. Depois de se despedir de Vice na noite anterior, ele recomendou que Vice se familiarizasse com a associação e usasse seu tempo para se tornar um acólito. Quando isso fosse feito, ele deveria retornar ao seu mestre para outra conversa. Ciente disso, Vice pretendia passar os 2 dias que teve de esperar pelos itens encomendados utilizando temporariamente as instalações da associação. Depois disso, seu tempo sob a proteção do Sindicato Escarlate terminaria, e seria a hora de ele mesmo enfrentar as consequências de suas ações. Enquanto Vicente estava na associação, alguns movimentos de soldados locais começaram a atrair a atenção de uma das famílias que apoiavam a defiante Tairane. Neste momento, um dos homens desta família entrou no escritório do seu líder na residência dos Fischer com uma expressão terrível. "Vossa Graça, temos problemas", ele disse em um tom sombrio. O barão imediatamente tirou os olhos do documento diante dele e olhou seriamente para um de seus homens de confiança. "O que é?" Toda a família nobre tinha vários problemas para resolver quase o tempo todo. Você não sairia da mediocridade e se tornaria relevante sem muitos obstáculos no seu caminho. No caso de nobres, alianças, conspirações e traições, em suma, seria necessário fazer muitas coisas para obter progressos relevantes. Então, quando encontrou um problema esta manhã, o barão Fischer não conseguiu dizer com certeza o que era desta vez. "Vossa Graça, a ameaça do grupo de César é credível. O exército real já está investigando nossas ações", o homem disse sombriamente, ciente de que este era um problema delicado. Em teoria, os problemas dificilmente colocariam em risco a existência das famílias nobres. Afinal, eles tinham diversas proteções devido à sua posição e recursos. No entanto, as forças nobres e reais mais poderosas eram ameaças que poderiam exterminar até mesmo essas famílias. Portanto, os nobres geralmente ficavam com medo de que esses poderes se movessem contra eles. Ao ouvir isso, o barão Fischer imediatamente empalideceu, percebendo que as ameaças de César à sua família não eram falsas. "Maldito seja, César!" ele gritou enquanto se levantava e batia na mesa diante dele. Alguém do grupo de César bateu à sua porta há cerca de uma semana. Naquele dia, a pessoa lhe disse que tinha provas de seu envolvimento com a defiante Tairane, e se ele não retirasse seu apoio a tal grupo, eles entregariam evidências comprometedoras contra a família às forças reais. A princípio, o barão não acreditou nessas ameaças, embora se sentisse incomodado. No entanto, se soldados do reino estivessem investigando sua família, talvez houvesse algo comprometedor contra eles. "O que eles estão investigando?" ele perguntou, sentindo o suor escorrer pelas costas. "A propriedade do Salgueiro Chorão. Gole. Enquanto isso, em uma floresta perto de Milfal. Lá, um jovem loiro e seu grupo estavam em torno de uma área que não mostrava sinais de batalha, mas que apresentava as marcas do corpo de um de seus homens. Todos os 5 homens tinham expressões feias no rosto, enquanto alguns estavam ajoelhados no chão, tentando entender o que havia acontecido ali. "Jovem mestre, não posso dizer exatamente como ele morreu, mas certamente Pike caiu neste lugar e uma grande força destruiu seu corpo", disse um dos homens mais fortes do grupo.
Marcus Simmons ouviu isso e fez uma expressão feia. Isso é obra de Vicente Fuller. Ele perguntou, já sabendo a identidade do jovem que havia conhecido Shelby recentemente. Improvável, um dos homens disse. Nosso grupo está investigando o passado de Vicente Fuller na Vila Martel, mas acho improvável. Ele não tem poder ou recursos para influenciar acólitos de nível 3 ou 4. Mas para matar Pike, alguém assim seria necessário. Mas Pike não estava seguindo os rastros de Vicente antes de ele desaparecer. Marcus perguntou, sentindo que algo estava errado com essa pessoa. Não tivera uma boa impressão de Vicente. Quando esse jovem conheceu Shelby, praticamente perdeu qualquer chance de estabelecer um bom relacionamento com Marcus. Mas nesta situação, o jovem mestre da família mais importante de Millfall não pôde deixar de suspeitar do jovem Fuller. Outro membro da família do Visconde disse: algo deve ter acontecido no caminho. De qualquer forma, nossos emissários chegarão à Vila Martel esta noite. Em poucos dias, eles poderão descobrir tudo sobre esse jovem. Se ele fez alguma coisa ou está envolvido em algo problemático, saberemos em no máximo uma semana, jovem mestre. Marcus só queria uma desculpa para lidar com o vício, então cerrou os punhos infeliz ao ouvir isso. O problema das tensões em Millfall sobre a situação da defiante Tairane e agora um possível inimigo poderoso por trás da morte de um de seus homens, ele não conseguia se concentrar naquele jovem comerciante. Você tem sorte por enquanto, seu bastardo. Mas eu lidarei com você assim que resolver esses problemas. Marcus pensou consigo mesmo antes de dar a ordem. Muito bem, investigue isso primeiro. Enquanto isso, ficarei de olho na situação local. Sinto que teremos que agir antes que meu pai retorne de sua viagem. ... Enquanto isso, os soldados em busca de Vicente e os assassinos em busca da recompensa de 200 moedas de ouro circulavam Millfall, procurando seus rastros. Mas mesmo assim dificilmente havia pontas soltas revelando sua identidade, nunca se poderia ter 100% de certeza de nada em um mundo onde a magia influenciava tanto as coisas. Enquanto Vicente estudava na Associação dos Ferreiros, alguém estava cada vez mais perto de conectá-lo com César. Fim do capítulo. Capítulo 152 Assassino, hora de César voltar. Quando Vicente saiu do edifício da associação, no final do dia, não estava cansado fisicamente, mas sim mentalmente. Quanto mais forte ele se tornasse, mais poderia processar novas informações e compreender as regras de como as coisas funcionavam neste mundo. Depois de um dia de estudos e alguns treinos na sede da associação, sentiu-se cansado ao sair daquele local ao anoitecer a caminho de casa. No entanto, com sua mana no seu melhor e suas estatísticas cada vez mais altas, Vicente percebeu algo enquanto voltava para sua casa para o jantar diário com Nina e Eve. Seus olhos se moveram para o lado, mas ele não mudou sua expressão nem seu movimento de caminhar em direção à sua casa. No entanto, vice claramente sentiu alguém o seguindo. Depois de treinar como ferreiro para extrair metais de minérios, ele aprimorou muitas de suas habilidades especiais. Agora, Vicente podia sentir e controlar mais facilmente os metais nos corpos das pessoas ao seu redor. Ele desenvolveu isso a ponto de poder sentir passivamente a presença das pessoas ao seu redor através da sensação dos metais em seus corpos, que tinham marcas únicas para cada pessoa. Ao notar uma dessas marcas o seguindo, Vicente sentiu uma urgência que nunca havia sentido antes. Alguém me descobriu? Como? Ele se perguntou ao perceber que a pessoa que o seguia não era nenhum de seus homens nem seu aliado. Sentindo o nível mágico de tal pessoa, um acólito nível 3, Vicente não queria correr nenhum risco. Talvez houvesse mais pessoas ligadas a essa pessoa, então não seria bom para ele levar esse indivíduo para sua residência, onde Nina estava. Caramba! Ele mudou de destino e passou a levar aquele homem para a zona leste da cidade, onde ficava seu território. Mas enquanto Vicente fazia isso, ele se movia silenciosamente pelas calçadas da cidade, como se estivesse voltando para casa casualmente depois de um longo dia de trabalho.
O homem que o perseguia percebeu que o jovem não estava indo para o seu lugar habitual e ficou surpreso. Ele vai se revelar, ele é realmente César? Essa pessoa se perguntou, ainda sem saber se seu palpite era verdadeiro ou apenas um sentimento falso. Considerando as possibilidades criadas pelas habilidades mágicas especiais de algumas pessoas, este homem não precisava de nenhuma pista ou evidência para entender o que os assassinos e soldados locais procuravam. As habilidades que tornaram tal coisa possível eram raras, e poucos tiveram a chance de conhecer pessoas com tais habilidades. Considerando o quão terríveis algumas habilidades eram, a maioria de seus usuários mantinha seus segredos trancados a 7 chaves, matando qualquer um que descobrisse. Este homem que perseguia Vice tinha uma dessas habilidades e, através dela, ele percebeu isso esta manhã, quando acidentalmente passou por Vicente e começou a observar o jovem. Como já sabia que Vice morava na parte central de Milfal, não pôde deixar de se surpreender com os movimentos atuais do jovem. Temendo que Vicente se aproximasse do quartel-general de César e outros assassinos percebessem quem ele era, o homem decidiu agir. Percebendo que Vicente estava próximo a uma área com pouco trânsito, utilizou sua técnica de assassinato, que já havia matado mais de 20 alvos. Usando sua afinidade com o elemento vento, ele se moveu e apareceu ao lado de Vicente como se fosse um fantasma. Na mão direita ele segurava uma adaga de lâmina prateada que se moveu rapidamente até o pescoço do jovem Fuller. Morrer, ele pensou, sabendo que Vice era mais fraco que ele e dificilmente teria velocidade para desviar esse ataque a um ponto mortal. Naquele momento, Vicente finalmente viu quem o atacava e sentiu seu coração bater mais rápido. Mas ele não sentiu medo porque já estava preparado para um ataque surpresa. Você é rápido. Se eu não tivesse me preparado, estaria morto. Vice pensou consigo mesmo enquanto desviava o olhar, incapaz de se esquivar do ataque rápido do inimigo, mas sem medo em seu coração. A emoção que ele sentiu naquele momento não era a que viria antes da morte, mas a que viria de uma situação de quase morte, quando a sensação de estar vivo aumentasse alguns graus. Nada fez você se sentir mais vivo do que a ameaça de morte. Mas Vicente estava confiante e, ao ver a lâmina de metal se aproximando, seu ataque surpresa se desenvolveu sem que o homem percebesse. Naquele momento decisivo, um brilho apareceu acima de ambos enquanto um raio cortava seu caminho irregular até a ponta da adaga nas mãos do assassino. Percebendo o que estava acontecendo, o homem só conseguiu fazer uma cara feia um momento antes de ser atingido. GH! Ele gritou ao ser eletrocutado por algo incapaz de matá-lo, mas bastante doloroso. Vicente olhou diretamente nos olhos do inimigo antes de formar uma máscara prateada no rosto e murmurar. Bang! Uma fração de segundo depois, um grande estrondo soou à distância antes que o som de uma bala cortando o ar viesse na direção do homem. Desamparado, o assassino mal conseguia ver a bala aproximando-se de sua cabeça por trás. Enquanto Vicente ainda fazia o som do estrondo, um buraco apareceu na cabeça do homem enquanto seu corpo caía na escuridão da morte. Vicente rapidamente ativou sua habilidade e agarrou a adaga do homem antes de desaparecer, sabendo que corria riscos significativos ao permanecer na área. Enquanto se movia, ele agradeceu ao seu atirador, que estava posicionado na área. Vicente conseguiu fazer algumas armas de primeiro grau com os itens que tinha antes. Ele não tinha o suficiente para atualizar as mais de 50 armas do grupo, mas tinha o suficiente para armar seus atiradores em Milfal. O homem no telhado de um dos prédios protegidos pelo grupo viu o sinal de Vice e sorriu, sentindo-se bem por disparar uma arma tão poderosa. Mas sabia que o reaparecimento de César na cidade causaria problemas para todos e, como Vicente logo ficou sério, ficou preocupado com os próximos passos do grupo. Fora de seus planos, eles teriam agora que lidar com esse incidente que poderia comprometer tudo o que haviam feito até agora. Fim do capítulo. Capítulo 153. Os ataques começam. Chegando à sua segunda mansão em Milfal, onde os seus homens trabalhavam, Vicente atraiu a atenção dos observadores da zona e dos seus próprios homens. Chefe,
O que você está fazendo aqui? Achei que você não voltaria até que o grupo estivesse melhor preparado. Perguntou um dos acólitos de nível 1 que estavam no prédio, seu coração batendo mais rápido com o retorno antecipado de Vice. Ele e todos os outros sabiam que no momento em que Vicente reaparecesse em Milfall, assassinos e o próprio exército real apareciam nos arredores para lidar com ele. Daquele momento em diante, seria matar ou morrer. Ainda despreparado para esta ameaça, o grupo não pôde deixar de ficar nervoso com esta mudança de plano. Vicente sabia e explicou rapidamente aos seus homens. Eu não tive escolha. Um dos assassinos acabou de agir contra mim. Sem saber se havia mais pessoas com aquele homem ou mesmo se outras pessoas não estavam vigiando aquele indivíduo, Vice não podia correr nenhum risco. Se voltasse para casa ou continuasse com sua identidade como Vicente Fuller, poderia arriscar colocar sua irmã em perigo. Claro, havia a possibilidade de alguém já saber sobre ele e estar de olho em Nina. Mas na cabeça de Vicente, se isso acontecesse, ele ainda teria que vir para este lugar porque tentar se aproximar dela só traria mais perigo para Nina. Quer ele gostasse ou não, o melhor a fazer era retornar à sua identidade como César e rezar para que ninguém agisse contra Nina. Suas mãos estavam amarradas. Por outro lado, ao fazer isso, ele poderia proteger sua identidade de seus inimigos, se apenas esse inimigo morto tivesse descoberto sobre ele. Contanto que ele resistisse por 2 dias como César, Casey completaria sua missão na Vila Martel, e as chances de alguém descobrir algo comprometedor sobre ele diminuiriam significativamente. Então o que fazemos agora, chefe? Um dos homens perguntou suando frio. Vicente foi direto. Traga suas armas. Não posso atualizá-las até o meu limite por falta de materiais, mas poderei aumentar um pouco a eficiência delas. Preparem-se. Teremos grandes problemas nas próximas horas. Assassino certamente atacará este lugar. Mesmo se eu sair para afastar alguns inimigos, você ainda terá que lidar com vários grupos. Gole, como estão nossas forças? Vice perguntou, já que ele não era atualizado há cerca de 3 dias. Não há mais aprendizes júnior em nosso grupo. 20 de nossos homens são atualmente aprendizes intermediários e 28 são aprendizes sênior. Quanto aos acólitos, temos 11 deles, sem contar os 4 generais mercenários. Um homem baixo, careca e de meia idade disse a Vicente. Apesar de ter a proteção do Sindicato Escarlate para operar nesta área oriental de Milfall, o grupo de Vicente obteve lucros e usou esses recursos para ajudar os seus homens a aumentar os seus níveis. Até mesmo alguns dos lucros de Vicente provenientes da sua sociedade na Vila Martel contribuíram para isso, tal como as moedas da família Peters. Apesar de estarem sob pressão de vários grupos, eles estavam crescendo e melhorando sua força com o aumento de seus recursos. Bom, isso nos ajudará a resistir aos ataques inimigos. Vicente comentou enquanto caminhava até a área de treinamento desta propriedade, onde queria atualizar alguns itens de seu grupo. Alerte a equipe fora da sede da família. Estamos em uma emergência. Aqueles que escondem suas identidades devem ficar alertas e longe daqui por enquanto. Não queremos comprometer nossas operações e planos. Um dos homens que o seguia ouviu isso e correu para transmitir essas ordens a Rory e aos guardas que trabalhavam nas propriedades do território do grupo. Enquanto isso, Vicente pegou a pedra mágica à disposição de seu grupo para usar em combinação com a pulseira que Benson lhe dera recentemente. Vamos ver o quão bem posso trabalhar com vocês dois juntos. Ele pensou antes de pegar a primeira das armas de seus homens e começar a atualizá-las. Nos minutos seguintes, Vicente atualizaria mais de 20 armas de seus homens sem parar, aproveitando a vantagem de ter 2 itens de apoio ao seu lado para trabalhar nos artefatos de seu grupo. Enquanto ele fizesse isso, seu grupo não enfrentaria problemas imediatos. Por mais que estivessem sendo vigiados quando Vicente retornou ao seu posto, seus inimigos precisavam de tempo para agir contra ele. Alguns não tinham ninguém vigiando este lugar, pensando que César não se arriscaria a vir até este prédio. Outros estavam simplesmente espalhados por Milfall. Mesmo o exército não conseguia se mover tão rápido.
Depois de terminar de atualizar suas armas, Vicente não quis perder a chance de escapar, sabendo que se ficasse seria cercado por inimigos e eventualmente seria morto pelo exército. Depois de preparar seus homens, ele se mudou para a floresta perto da cidade. Enquanto Vice estava em movimento, seus inimigos já haviam notado seu reaparecimento. Para atrair a atenção de seus inimigos e afastar o perigo de Nina, bem como a ligação entre César e Vicente Fuller, ele agiu abertamente retornando ao seu quartel-general. Ele atraiu com sucesso vários grupos para a sede de sua organização. Nesse momento, enquanto as tropas avançavam e os homens de Vicente aguardavam, um dos assassinos que já se encontrava na zona invadiu o edifício. Com a informação de que ali estava o homem que valia 200 moedas de ouro, este primeiro indivíduo não hesitou em avançar contra o posto da família Fuller. "Onde você está?" ele se perguntou com uma expressão preocupada no rosto, usando as sombras da área para chegar a uma das paredes laterais do prédio onde podia ver uma janela aberta. Escalando a parede em direção ao topo do prédio, o acólito nível 2 logo chegou à janela, que parecia desprotegida, mas sabia que um dos homens de César estava por perto. "Vou te levar para baixo e tomar cuidado daquele pirralho César rapidamente." O assassino pensou enquanto pulava para dentro do prédio. Só então, um tiro soou daquele local, e um corpo caiu no chão. "Idiota!" Um aprendiz sênior do grupo de Vicente, de pé em um deles lado da janela com o revólver apontado para a abertura, pensou consigo mesmo ao ver seu inimigo morto. Do outro lado do prédio de Vicente, outro assassino acabara de morrer em uma das muitas armadilhas espalhadas pelo local. Fim do capítulo. Capítulo 154. Renda-se. Sem saber que Vicente tinha saído secretamente deste local, ansiosos por matá-lo mas também sobreestimando as suas próprias capacidades, alguns dos assassinos desta cidade, em busca da maior recompensa local, agiram contra os homens de Vicente e caíram. Com as armas atualizadas de Vicente, seus homens poderiam ameaçar até mesmo acólitos de nível 3, mesmo que suas armas fossem danificadas após apenas 2 ou 3 tiros. E assim os sons de tiros ecoaram pela propriedade. Bang! Vários tiros foram disparados de uma metralhadora no lado sul do prédio, onde 2 assassinos haviam entrado do subsolo usando um feitiço especial. Mas quando os encontraram, o guarda que estava ali descarregou sua metralhadora sobre eles, surpreendendo-os com ataques perigosos. Mesmo os acólitos de nível 3 tiveram que ter cuidado com esses tiros. Mesmo que um deles estivesse preparado para lidar com isso, era muito complicado e arriscado detê-lo ou mesmo contra-atacar. AAAGH. Ao soarem os tiros, os gritos saíam principalmente da boca dos inimigos que invadiam este edifício, sofrendo nas mãos dos homens de Vicente. "Fiquem em seus lugares. Não deixem os bastardos entrarem em nossa propriedade. Isso é legítima defesa." Um deles gritou alto o suficiente para que as pessoas de fora do prédio ouvissem. Eles tinham que ter uma justificativa para matar pessoas e não ter problemas na cidade. Entretanto, os homens de Vicente sabiam que quanto mais matassem hoje, menos perigosa esta cidade seria para o seu grupo e especialmente para o seu chefe. Quando os homens de Vicente ali ouviram um dos acólitos gritar tal coisa, mantiveram-se firmes nas suas posições e apontaram para os pontos fracos deste edifício, deliberadamente deixados assim para as suas armadilhas. Bang! Bang! Quem estava do lado de fora do prédio de Vicente já havia percebido o que acontecia lá dentro, pois daquele local vinham tiros muito altos. Mas este foi apenas o primeiro teste do grupo de Vicente. Após os primeiros ataques e mortes daquele dia, seus principais adversários logo apareciam com estratégias diferentes dos primeiros assassinos que apareceram por lá. Sem saber da ausência de Vicente, os dirigentes do Defiante Tyranney apareceram na área, mas não agiram de imediato. Os homens do Sindicato Escarlate na área para proteger o grupo de Vicente estavam demasiado ocupados para impedir o avanço do alto escalão desta outra facção local. Mas assim que notaram o caos dentro do prédio, que estava sendo atacado por acólitos de nível 2 e 3,
Os homens de nível 4 e 5 deste grupo rapidamente perceberam que seu alvo não estava lá. O maldito César não está na área. Apenas os mais fracos de seus homens estão aqui. Essa pessoa podia ver através das paredes. Com esta habilidade especial, ele percebeu que Vicente não estava ali. Para onde foi aquele bastardo? Outro perguntou quando uma expressão feia apareceu em seu rosto. O rastreador do grupo disse: chefe, não se preocupe, já encontrei os rastros dele. O rosto do líder da facção, este homem que recebeu notícias perturbadoras de alguns de seus aliados locais esta manhã, mudou para uma expressão sorridente após essas palavras. Tudo bem, vamos atrás daquele maldito César. Quando um batalhão do exército real se aproximou do edifício de Vicente para invadir o local em busca de um homem procurado, o último dos grupos de assassinos chegou pouco antes dos soldados. Merda! O exército está chegando. Vamos nos unir e invadir este lugar antes que os soldados reais o façam. Um dos 6 assassinos restantes do lado de fora do prédio gritou para os outros, vendo que esta era a última chance. Em vez de tentar entrar na área, estes últimos assassinos concordaram em utilizar uma estratégia mais violenta, atacando a entrada deste edifício. Se não agissem agora, nunca teriam a chance de receber sua recompensa. Estrondo. Atacaram simultaneamente a entrada deste local, desestabilizando as defesas do grupo de Vicente. O grupo de Vicente estava espalhado pelo local. Ao concentrar seus ataques em um único ponto, esses 6 indivíduos conseguiram romper rapidamente as defesas frontais do prédio e entrar juntos. Alguns dos homens de Vicente ali concentraram suas armas em atirar nos homens, mas com 6 assassinos de nível 3 agindo juntos, mesmo as poderosas armas do grupo não surtiram o efeito desejado. Esses homens formaram uma formação defensiva e enfrentaram o fogo inimigo, aguentando o tempo suficiente para ver as armas de seus oponentes perderem sua eficácia até que não fossem mais uma ameaça para eles. Percebendo isso, os homens deste grupo não perderam a chance de matar os homens à sua frente. Depressa, um maldito batalhão está a apenas 30 segundos de nós. Um deles gritou, percebendo a perturbação de mana causada pelo movimento dos soldados. Com isso em mente, seu grupo logo estava lá. Em vez de se concentrar em matar os homens a caminho de Vicente, dirigiram-se para o único local onde Vice poderia estar, ignorando todos os homens da área. Ao perceberem que Vicente não estava no prédio, amaldiçoaram a sorte, mas como alguns deles eram procurados pelo exército, logo começaram sabendo que Vicente não poderia ter ido longe, eles não estavam prontos para desistir. O bastardo escapou pelo túnel no porão do prédio que invadimos. Um deles comentou enquanto corria. Vamos seguir os passos de outros grupos da cidade. Tenho certeza que alguém já descobriu isso e está atrás do desgraçado. Outro caçador de recompensas comentou. Enquanto fugiam, o grupo de soldados finalmente chegou em frente a este prédio, devastado depois de tantos ataques inimigos. Enquanto eles cercavam rapidamente o local, um dos capitães gritou: saia do prédio e se renda. Consideraremos todos neste lugar como inimigos quando entrarmos. O grupo deles não poderia lutar contra o exército, ou eles se tornariam rebeldes e seriam caçados em todo o estado. Portanto, não demorou muito para que o primeiro homem de Vicente saísse do prédio com as mãos para cima. Com espaço para se movimentar, os soldados moveram-se rapidamente através dos escombros ao redor, ignorando os feridos sendo carregados pela área. Com as suas habilidades ou armas prontas, estes soldados em breve revistariam todo o edifício de Vicente até descobrirem que o seu alvo já não estava lá. Capitão, não há ninguém aqui. O líder deste grupo disse ao informar outro grupo na periferia da cidade que já estava agindo por causa do movimento repentino de César. Então uma voz feminina disse: eu sei, encontramos seus rastros e estamos a caminho do bastardo. Não se preocupe, pegaremos César esta noite. Fim do capítulo. Capítulo 155 Aliados e inimigos.
Enquanto o prédio de Vicente estava cercado por militares e seus homens cansados ou feridos na área, Rory e os outros homens da família Fuller já estavam cientes do problema. Incapazes de retornar ao seu quartel-general para ajudar seus homens, Rory e 10 membros da família estavam atualmente reunidos em uma casa simples no lado norte da cidade. O jovem ruivo número 2 da família tinha uma aparência terrível ao ficar diante do grupo que conseguira reunir no tempo que dispunha após o aviso do posto. Quando o último deles chegou, ele foi direto ao assunto. Não podemos ajudar nosso quartel-general. Nossos homens terão que protegê-lo sozinhos. Ele e o resto das pessoas não sabiam o que estava acontecendo no resto da cidade. Tudo o que sabiam era que os ataques já deviam ter chegado a este posto avançado, dados os sons que chegaram até mesmo a esta área. Enquanto isso, temos que ir atrás do Vicente. Ele deve estar fugindo sozinho. Se não formos atrás dele e os inimigos o cercarem, ele terá problemas. Rory disse em tom nervoso. Como vamos chegar até o chefe? Ele é muito bom em se mover e não deixar rastros. Um dos 3 acólitos de nível 1 disse preocupado. Eu conheço Vicente. Eu sei para onde ele iria. Só temos que ir para onde ele iria em uma situação desesperadora como esta. Rory disse, certo de que encontraria seu amigo. Vicente definitivamente usaria uma estratégia perigosa, mas que lhe daria a melhor chance de sobrevivência. Em uma fuga como a que ele havia iniciado ao deixar secretamente seu posto mais cedo, ele não tentaria se esconder em um lugar onde os inimigos pudessem cercá-lo. Com isso em mente, Rory sabia que só havia um lugar onde ele poderia ir para encontrar Vice e lhe dar apoio. Vamos para Rock Gorge, ele disse enquanto terminava de embalar seu equipamento, mas vestido discretamente, como um comerciante. Pensando nisso, o grupo rapidamente se deslocou para a carroça que possuíam neste local, onde atuavam como mercadores e subordinados de Vicente Fuller. Se alguém os visse se movendo agora, não suspeitaria que eram membros da facção que causou a maior parte dos problemas em Milfall ultimamente. Para quem os observasse, eles eram apenas mais um grupo de comerciantes. Então eles deixaram Milfall e foram para The Rock Gorge, uma área a cerca de 28 quilômetros da parte leste da cidade, onde houve vários relatos de aparecimento de criaturas mágicas. Enquanto Rory e seu povo estavam a caminho, Shelby tinha acabado de ser informado do que estava acontecendo em Milfall e com seu aliado no início daquela noite. O que? A linda mulher de cabelo laranja perguntou a Molly, franzindo a testa em descrença com o que acabara de ouvir. A amiga da senhora parece ter se metido em problemas no início da noite e decidiu seguir um caminho perigoso. Ele reapareceu com seu grupo na zona leste da cidade. Considerando a movimentação dos poderes locais, acredito que seu grupo já esteja enfrentando oponentes. A mulher ruiva na frente de Shelby relatou. Merda! Como isso pôde acontecer? Shelby gritou, não gostando nem um pouco do que poderia acontecer. Ela odiava quando seus planos não aconteciam do jeito que ela queria. Mas esta situação era muito pior para ela porque o grupo de Vicente ainda estava muito fraco e em perigo de ser exterminados. Com isso em mente, ela não poderia ficar de braços cruzados. Vamos para a casa dele. Ela se levantou e se preparou para sair. A ruiva vestida de empregada ouviu isso e estreitou os olhos, não acreditando que sua patroa faria tal bobagem. Estamos indo para a casa onde Nina e a loira moram. Shelby esclareceu as coisas para sua confidente. Sou apenas o professor dela. Mesmo que alguém descubra quem ele é, não terei problemas por isso. Mas que diferença faz se formos? Ainda acho que seria um risco sem ganho. Molly disse. Você tem muito que aprender, Molly. Certamente há homens disponíveis para Nina e Eve. Se trouxermos esses dois para minha casa, poderemos liberar esses homens para ajudar meu amigo. Shelby disse enquanto caminhava pelos corredores da mansão de sua família. O grupo de Vicente era fraco. É por isso que ele confiou em seus números mais do que em qualquer outra pessoa. Do ponto de vista de Shelby, qualquer pessoa que ela pudesse liberar para ajudar Vice e seu pessoal os ajudaria muito. Espero que seja suficiente, Vicente.
Ela pensou suando frio, já se encaminhando para a casa de Vicente. Mas ela sabia que um dos homens de seu noivo a observava enquanto ela se aproximava do local perto da casa dele e não deixaria de notar seu movimento. Senhorita Staples, o homem que vigiava a residência Fuller estreitou os olhos. Indo para a casa daquele garoto no meio da noite. Ele sentiu que algo estava errado. Mulheres noivas não visitavam homens solteiros no meio da noite. Caramba, o que ela pensa que está fazendo? Ela está tentando humilhar a família Simmons. O rosto do homem ficou vermelho de raiva com o pensamento. Seu jovem mestre estava com muitos problemas agora, mas o que Shelby estava fazendo estava fora de questão. Algo tinha que ser feito. Enquanto Shelby se reunia com Nina e Eve naquela noite, Marcos estava se movendo junto com alguns de seus homens. Após ouvir sobre o ressurgimento de César em Milfall e o início das ações dos assassinos no prédio da família Mazzanti, ele e seu grupo seguiram para Vicente. Marcos sentiu que as coisas estavam ficando fora de controle na área e que a única maneira de evitar que os planos de sua família fossem interrompidos era matar o líder da família Mazzanti. Assim, ao saber da fuga de César logo após seu reaparecimento, Marco já estava ao lado dos acólitos mais fortes de sua família, seguindo os passos de um dos grupos do exército real. Amigos íntimos dos soldados do posto avançado local, a família Simmons já estava praticamente lado a lado daquele grupo, seguindo o rastro de Vice. Obrigado pela dica, pessoal. Se possível, ajudaremos seu grupo a cuidar do César. O desgraçado é muito talentoso apesar do baixo nível. Marcos disse enquanto olhava para a linda nova, que estava no grupo liderado por um homem loiro. O loiro ouviu isso e sorriu. Isso vai ser ótimo. A morte de César trará paz a Milfall. Fim do capítulo. Capítulo 156 Sniper. 1h40 depois de ter sido atacado pelo assassino anterior, Vicente estava a vários quilômetros de Milfall, mas não estava se movendo agora. Depois de chegar à parte mais externa do Rock Gorge, ele parou em uma das muitas colinas da região e se camuflou, escondendo sua aura e se posicionando em um local com uma bela vista. Lá ele estava deitado com um rifle de longo alcance à sua frente, voltado para o oeste. Agora, tudo que tenho que fazer é esperar. Ele pensou enquanto olhava para a direita e depois para a esquerda e viu dois outros rifles do mesmo calibre daquele que ele tinha com o dedo no gatilho. Os outros rifles estavam apontados na mesma direção, não muito longe de onde ele estava. Enquanto isso, Vice tinha um sorriso no rosto, esperando que seus inimigos caíssem em sua armadilha. Vicente deixou Milfall correr pelas ruas locais, usando as sombras dos edifícios para se mover. Mas não foi uma excelente maneira de escapar em comparação com suas habilidades atuais. Como alguém que poderia controlar o metal no ar e até mesmo manter seu próprio corpo no ar, ele poderia voar com suas habilidades magnéticas. No entanto, Vicente tinha caminhado parte do caminho e só voou a última parte da sua viagem para este local num dos lados do Rock Gorge, uma área relativamente perigosa para o povo de Milfall. Pelo que ele tinha em mente, este era o lugar perfeito. Combinando seu modo de movimento esta noite e o local em que se encontrava, ele poderia eliminar vários de seus inimigos, mesmo sendo muito mais fraco que eles. Vicente passava dezenas de minutos parado na mesma posição, mas como alguém que já tinha passado um dia inteiro à espera dos seus alvos uma vez na Terra, isso não significava nada para ele. Sabendo que não poderia controlar tudo o que acontecia, Vicente não ficou nervoso com a possível situação do seu grupo. A única coisa que o preocupava era sua irmã mais nova, Nina. Mas mesmo isso não o incomodava naquele momento. Ele já estava fazendo tudo o que podia para manter Nina segura. Enquanto observava a área e se perguntava quando poderia voltar para casa com sua verdadeira identidade, Vicente ouviu o som de pessoas se movendo pela floresta e limpou sua mente de quaisquer pensamentos não relacionados ao que estava prestes a fazer. Usando sua mana para melhorar sua visão, Vicente notou um grupo de homens de nível 3 e 4 caminhando pelo caminho que ele havia percorrido para voar até este local minutos atrás.
Com um remate certeiro a 3 dos 4 indivíduos do grupo, Vicente não hesitou. No momento em que sentiu o metal na corrente sanguínea e nos órgãos desses homens, ele selecionou os 3 mais fortes e manipulou suas outras 2 armas para mirar em seus corações. Então ele imediatamente disparou todas as 3 armas ao mesmo tempo. Estas eram as armas mais avançadas que ele possuía, as poucas que conseguiam resistir ao fogo contínuo com potência máxima. No momento em que ele agiu, um enorme estrondo irrompeu na área onde ele estava, com 3 balas poderosas saindo dos canos de seus rifles simultaneamente. Boom! Vicente sabia que tudo o que tinha a seu favor era a sua inteligência e o elemento surpresa, pois mesmo com os seus magníficos poderes, ele não conseguia desafiar acólitos de alto nível. Sabendo disso, ele não hesitou em atirar simultaneamente, causando apenas um estrondo em sua área enquanto as balas voavam a mais de 3.500 metros por segundo. Seus alvos estavam a menos de 500 metros dele, então assim que o tiro simultâneo foi disparado, Vicente viu 3 dos 4 inimigos perfurados no peito. AAH, AAGH. 2 dos 3 uivaram de dor, enquanto o terceiro, o mais fraco dos atingidos, já estava morto, com um buraco no peito esquerdo. O 4º homem do grupo ouviu o estrondo e então, no segundo seguinte, viu seus companheiros uivando de dor ao cair no chão, gravemente feridos. Ele se assustou e levantou a guarda, sabendo que estavam sob ataque, mas chocado com o poder do inimigo. Merda! Ele tentou se aproximar de seu líder, que estava caído no chão em agonia, sentindo uma queimação incomparável no peito. Vicente poderia ter atirado na cabeça do inimigo. No entanto, esse alvo não só era mais difícil de atingir, mas também era um pouco complicado se o alvo não morresse. Uma ferida no coração seria terrível em qualquer situação, mas alguns ferimentos na cabeça podem nem afetar a capacidade de combate daquele que foi atingido. Na Terra, algumas pessoas poderiam sobreviver depois de levarem um tiro na cabeça. No entanto, o coração era muito menos comum. Uma vez atingido naquela parte do corpo, o alvo morreria. Para os mágicos do Reino Polaris, a situação era um pouco diferente. A mana deles poderia fazer maravilhas para eles. No entanto, mesmo que alguém não morresse de um ferimento no coração, definitivamente ficaria gravemente ferido e severamente limitado. É por isso que Vicente tinha como alvo aquela parte dos seus inimigos e, por causa disso, até os 2 acólitos de nível 4 que sobreviveram ao tiro estavam em agonia, sentindo uma dor extrema ao perderem o sangue. Mas vendo o erro do seu 4º inimigo, Vicente não pôde deixar de sorrir. Seu idiota, é fácil ver que você nunca teve que lidar com incêndios de longo alcance antes. Vicente riu enquanto recarregava as armas, não hesitando em disparar novamente na direção dos 3 alvos restantes. Boom! Ao não fazer o que deveria ter feito, escondendo-se do atirador da área, aquele homem de nível 3 cometeu um erro grave. No momento em que Vicente disparou novamente, no exato momento, os 2 sobreviventes agonizantes, enfraquecidos pelo ferimento inesperado que receberam, foram rebatidos impiedosamente, desta vez na cabeça. Depois de enfraquecê-los, Vicente ficou muito mais confiante em atirar na cabeça deles. -4. Percebendo que os 4 estavam mortos, Vicente saiu de onde estava, observando cautelosamente o que estava ao seu redor. Não vendo nenhum sinal de inimigos próximos, ele usou sua habilidade para formar uma fina placa de metal e flutuou até onde os corpos estavam. Parado 25 metros acima de sua localização, Vice puxou os 4 corpos em sua direção e, sem hesitação, deixou a área, voando mais para o leste, enquanto ocasionalmente usava seus itens para deixar rastros na área. Enquanto isso, ele bebeu uma poção de recuperação para repor rapidamente a mana utilizada nesta primeira luta na área. Fim do capítulo. Capítulo 157 O incidente de Rock Gorge 1. Depois de deixar a área onde matou os 4 homens, Vicente não hesitou em escolher um novo local para esperar por mais inimigos, um pouco mais adiante em Rock Gorge.
Como os poderes de Milfal queriam sua cabeça e muitos, inclusive o exército, queriam vê-lo morto e atrapalhar seus planos, ele não pouparia ninguém. Esta foi uma noite de carnificina para Vicente. Ele nem piscou depois de se posicionar em uma nova área, rearmar suas armas e se preparar para novos alvos. Controlando a respiração, Vicente lembrou-se dos 2 piores dias da sua vida e de como nunca mais queria se sentir assim. Loren, um dia verei você novamente. Não vou cair aqui, ele pensou consigo mesmo, já vendo mais sinais de movimento nesta área florestal montanhosa. Desta vez, ele viu um grupo maior de pessoas do que antes, espalhadas em 3 grupos correndo pelas encostas da área montanhosa. Vicente pôde ver o grupo de exército com Nova entre os 5 soldados de nível 4. Enquanto isso, os líderes da Defiante Tyranny estavam juntos em um grupo de 4, 3 deles de nível 4 e um de nível 5, os mais fortes da área. Mas ainda havia um terceiro, onde estavam 4 pessoas ao lado de Marcus Simmons, o jovem herdeiro da família do Visconde que Vicente conhecera há poucos dias. Todas essas pessoas estão aqui para mim. Devo dar-lhes um show adequado para que nunca se esqueçam disso. Vicente cerrou a mandíbula e olhou com ódio para essas pessoas unidas contra ele. A mana em seu corpo vibrava violentamente, e no momento em que chegaram ao alcance de sua habilidade, Vicente disparou seus 3 rifles, mais uma vez visando os corações dos mais fortes desses grupos. Com seu primeiro rifle, Vicente atirou no coração do soldado loiro que conheceu na guilda mercenária, o bastardo que sempre o olhou com ódio. Seu segundo chute acertou o acólito mais forte da área, o líder da Defiante Tyranny, seu maior inimigo local. E com o terceiro, Vicente não hesitou em atirar no homem mais forte do grupo de Marcos. Boom! Mais uma vez, esta floresta testemunhou os terríveis disparos das armas de Vicente, trazendo infortúnio e dor aos seus alvos. A consequência deles foi apenas uma. GH. GH. Gritos irromperam dos 3 grupos que estavam a apenas algumas dezenas de metros de distância, fazendo com que a maioria deles alertasse e levantasse a guarda. O soldado do exército atingido foi quem gritou mais alto no início, mas mesmo os 2 indivíduos mais fortes da área uivaram de dor ao sentirem algo penetrar em seus peitos. Infelizmente para Vicente, 2 dos seus 3 remates não feriram gravemente os seus alvos, apenas o suficiente para os fazer perceber que alguém perigoso estava na área e os mirava. Merda! Vicente rapidamente recarregou suas armas, sabendo que precisava enfraquecer esse grupo antes de prosseguir com seus planos. Fodam-se! Vou descarregar minhas armas em vocês, seus desgraçados! Ele pensou com raiva e atirou novamente um segundo e meio após o primeiro tiro. Boom! Percebendo o problema de seu grupo, Nova não cometeu o mesmo erro que o homem de nível 3 que ele matou antes e se moveu para trás de uma árvore, sabendo que poderia se machucar se ela caísse na mira do inimigo. Alguns de seus companheiros não eram tão astutos e cometeram o erro de acertar a mira de Vicente, logo sendo atingidos pelas poderosas balas que poderiam matar até mesmo acólitos de nível 3 com todas as suas defesas levantadas. Merda! O maldito César está aqui! Levantem suas defesas! Um dos homens do grupo familiar Simmons gritou enquanto Marcos tentava se esconder, suando de medo. Ele era o mais fraco da área. Se fosse atingido por um dos tiros de Vicente, com certeza morreria. Merda, maldito seja, César! O loiro cambaleou, mas logo encontrou uma árvore grossa o suficiente para se esconder de Vice. Enquanto Marcos estava lá, respirando mais profundamente, ele viu uma bala atingir a lateral da árvore e engoliu sua saliva em preocupação. Eu tenho que sair daqui. Isso era tudo em que ele conseguia pensar no momento. Enquanto o loiro se encolhia diante de um oponente poderoso, o líder da facção Defiante Tyranny ficou vermelho de raiva após desviar do segundo tiro de Vicente. Percebendo a direção de onde os tiros vinham e vendo seus homens se moverem para se protegerem daqueles tiros, ele gritou: César, hoje é o dia em que você morre.
Ele então ativou sua segunda habilidade, fazendo com que seu corpo mudasse significativamente, com seus músculos crescendo mais de 200% em um único instante e cabelos crescendo por toda a sua pele. Oh, que transformação! Vicente olhou de longe e viu o primeiro poder desse tipo em sua vida. Alguns mágicos poderiam despertar poderes bestiais que afetavam seus próprios corpos. A vantagem desta forma de magia? Bem, esses indivíduos teriam uma força física incomparável, semelhante para alguns seres mágicos. No entanto, tais formas mágicas tinham uma grande desvantagem. Os mágicos que as usavam não podiam usar habilidades de longo alcance. Sabendo disso, Vicente levantou-se imediatamente quando viu o indivíduo vindo em sua direção. Hora de ir. Ele voou alto, mostrando a todo o grupo inimigo a diferença entre ele e eles. Nenhum deles podia voar. Voar não era algo que você normalmente poderia fazer em níveis baixos. Mas aqueles que conseguiram tiveram uma enorme vantagem sobre os outros que não conseguiram. Quando Nova viu Vicente flutuando no ar e dando suas últimas fotos de despedida, ela abriu a boca e percebeu o quão poderoso César era. Você consegue fazer isso? Ela se perguntou surpresa. Enquanto isso, a maior parte do grupo desta área se escondia atrás de suas defesas ou de árvores e pedras nos arredores. Vários deles foram atingidos pelos mais de 15 tiros que Vicente disparou e não podiam simplesmente atacá-los como o líder da defiante Tairane estava fazendo. Tchau. Verei aqueles de vocês que tiverem a coragem de vir atrás de mim novamente. Vicente gritou antes de voar e beber outra poção restauradora. Ele só tinha mais uma dessas poções, mesmo considerando os itens que havia coletado dos 4 cadáveres anteriormente. Se ele se esgotasse novamente, seria sua última cartada antes de ficar sozinho sem apoio. Ele pensou em como só conseguiu matar 3 daquele grande grupo de 14 inimigos. O mais forte ainda estava vivo, então Vicente apostou em sua última alternativa de sobrevivência, entrar no The Rock Gorge e atrair inimigos para todos que estavam ali, e assim, quem sabe se tivesse sorte, escapar vivo enquanto seus inimigos morriam. Fim do capítulo. Capítulo 158 O incidente de Rock Gorge 2. Após iniciar sua fuga para o interior de The Rock Gorge, Vicente fez o possível para voar rapidamente para longe do grupo inimigo, sabendo que não poderia voar continuamente e que seus oponentes no solo estavam mais rápido que ele. Uma vez que ele não pudesse mais voar, seria apenas uma questão de tempo até que seus inimigos o localizassem. Nesse ponto, seria tudo ou nada para ele. Vicente não foi o único a pensar isto. No momento em que parou de atirar nos 11 sobreviventes daquele grupo, eles imediatamente começaram a persegui-lo, seguindo-o rapidamente para não perder o rastro. Nova foi uma das poucas que não se feriu e logo tomaria a iniciativa de perseguir Vicente. Caramba, não sei se você era culpado antes. Mas agora você não pode continuar com isso, César. Você ultrapassou os limites. Ela pensou, lembrando-se do líder do seu grupo que morreu bem na sua frente. Ela não estava particularmente interessada naquele loiro, mas ele ainda era seu camarada de exército. Mas mesmo estando furiosa e correndo à frente da maior parte do grupo, logo perdeu Vicente de vista e teve que diminuir a velocidade. Vicente estava em enorme desvantagem contra esses mágicos do segundo estágio. Ele tinha muito menos mana que o mais fraco deles e um pentagrama mágico a menos. Ele não queria testar o outro pentagrama que tinha no momento. Porém, poder voar era muito bom. Mesmo com menos mana, ele poderia se mover mais livremente pelo ar e sair rapidamente do alcance desses oponentes sem deixar muitos rastros. Pelo menos no curto prazo, ele estaria seguro. Mas isso não significava que seria sempre assim. O líder da defiante Tairane gritou para seu grupo enquanto ele também perdia Vice de vista. Vamos nos separar. O bastardo acabará se cansado e seguirá a pé. Se nos espalharmos pela área, encontraremos seus rastros mais cedo ou mais tarde. Não só os homens do seu grupo criminoso o ouviram, mas também todos os outros 10 sobreviventes na área, fossem militares ou membros da família de Simon, feridos ou não.
Num instante, os 10 sobreviventes que ainda estavam lá foram divididos em 4 grupos. Mas os seus poderes estavam equilibrados e todos sabiam que não podiam ser fracos. Se fossem descuidados, poderiam acabar na mesma situação de antes e serem atingidos por César novamente. Enquanto os grupos se dividiam para procurar Vicente, este jovem voou por 10 minutos, usando metade de suas energias para se aprofundar na área da mata. Ao perceber que ninguém o seguia, Vicente não procurou esconderijo e preparou-se para atirar nos adversários de posições estratégicas. Isso não funcionaria 2 vezes com as mesmas pessoas. Ele voltou sua atenção para o entorno, ciente de que a área que seguia continha seres mágicos de vários tipos, alguns deles até com força de 3º estágio. Se ele encontrasse tais seres, ele estaria acabado. Porém, sabendo que existiam poucos seres assim e que geralmente ficavam no centro da área, Vicente estava mais preocupado com os seres mágicos de 2º estágio que poderia encontrar. De acordo com rumores que circulavam no submundo de Milfal, havia uma floresta escura perto da cidade onde basiliscos foram vistos liderando grupos de feras mais fracas. Os basiliscos eram terrivelmente poderosos e difíceis de atacar ou defender. Eles eram ágeis e podiam voar, mas também podiam lutar no chão com suas poderosas patas e garras. Eles tinham um tipo especial de veneno em suas garras e dentes inoculadores, então a mera história de que uma dessas criaturas havia sido vista neste lugar era suficiente para deixar alguém como esse jovem cauteloso. No entanto, as antigas lendas da província de Scott diziam que todas as florestas desta região tinham protetores de plantas chamados dríades. Este era outro tipo de ser mágico que Vice não queria encontrar no caminho, pelo menos não ainda. Preciso ficar perto o suficiente de criaturas perigosas para meus inimigos, mas não tão perto que as mesmas criaturas decidam me matar. Ele pensou enquanto suava frio, tentando esconder toda a mana em seu corpo enquanto pisava cuidadosamente sobre as pedras em seu caminho. Enquanto isso, seus olhos e ouvidos brilhavam sutilmente, permitindo-lhe ver e ouvir tudo ao seu redor 3 vezes mais facilmente do que em situações normais. Após alguns minutos de sua viagem cautelosa pelo terreno irregular desta área florestal, ele de repente encontrou uma pegada estranha à sua frente e estremeceu. Gole! Ao ver a pata de 3 dedos à sua frente, medindo cerca de 25 centímetros, Vicente se abaixou para olhar mais de perto, imaginando que criatura poderia tê-la deixado. Merda! Existe realmente um basilisco aqui? Ele começou a suar frio e olhou para frente, vendo o desfiladeiro à sua frente nesta área montanhosa. Ao aproximar-se da falésia que tinha à sua frente, Vicente avistou o rio 100 metros abaixo daquela zona, seguindo-o durante vários quilômetros em ambos os sentidos. Pelo que sabia, o centro desta região florestal, ou melhor, a área mais problemática, ficava ao sul deste rio e do outro lado do cânion. Ele olhou para ele por um momento e, sem mais delongas, dirigiu-se na direção do perigo. 1h30 após o início dos ataques à propriedade Mazante, uma simples carroça de madeira passou por uma floresta a leste de Milfal. Esta carroça estava cheia de gente, cada uma com olhar atento, uns vestidos de cocheiros, outros de guardas, outros de empresários. Mas eles eram todos muito amados e animados, prontos para o que quer que aparecesse em seu caminho. Chegando a um ponto onde não podiam ir mais longe, o grupo finalmente parou a carruagem no meio da floresta. Hora de ir a pé. Quando um dos homens disse isso, todos os outros desceram da carruagem e imediatamente trocaram de roupa, colocando não apenas trajes de combate, mas também máscaras no rosto. Um jovem ruivo então disse: "Vamos encontrar nosso chefe e ajudá-lo. Fique de olho nos inimigos e não hesite em matá-los e usar as poções de recuperação." Todos concordaram com Rory antes de saírem da carruagem e seguirem para onde esperavam que Vicente estivesse. Depois de deixar Milfal como comerciante sem atrair a atenção de ninguém, este grupo, incluindo um dos guardas de Nina, rapidamente atravessou o desfiladeiro à frente deles. "Espere, Vice, estamos chegando." Fim do capítulo.
Capítulo 159 O incidente de Rock Gorge 3. Algum tempo depois, naquela noite, Nina e Eve estavam na propriedade Staples, para onde Shelby as trouxe momentos atrás, depois de chegar à casa da família Fuller. Nina achou estranho quando a professora apareceu na sua porta naquela noite. Mas depois de ouvir de Eve que Vice estaria ocupado durante a noite e que ele a havia autorizado a ir à casa de seu professor, ela aceitou facilmente a situação. Por mais inteligente que fosse, Nina ainda era uma criança. Ela ficou naturalmente feliz quando teve a oportunidade de passar a noite com uma das pessoas que ela mais amava fora de sua família. Depois de chegar mais cedo à propriedade, ela brincou com a professora e depois jantou. Agora, ela estava olhando para a biblioteca de Shelby enquanto Eve e a nobre local sentavam-se ao redor de uma mesa na área de estudo de sua residência. Eles observaram Nina folhear os livros enquanto tomava chá e falava em voz baixa, embora Nina fosse surda. Você teve notícias de Vicente? Eve perguntou quando viu que Nina não estava olhando para ela. Não. Tudo que sei é que o posto avançado da família Mazzanti foi atacado antes, e vários homens de seu grupo estão feridos ou mortos. Embora tenham eliminado a maioria dos intrusos, alguns deles causaram estragos naquele lugar. Shelby disse o que já sabia depois de enviar Molly em busca de informações sobre o incidente daquela noite. A jovem de cabelos laranja acrescentou: quanto a ele, não está na cidade. Onde está e o que está fazendo? Preciso de mais informações para obter essas respostas. Eve ouviu isso e fechou os olhos, sentindo-se um pouco assustada. Seus planos não incluíam esta situação hoje. Com as coisas acontecendo fora do controle do grupo, esta mulher não pôde deixar de se preocupar. Mas fique calma, Shelby disse a loira na sua frente. Ninguém parece ter notado sua ligação com César. Se algo assim tivesse acontecido, já teríamos sido atacados. Ela olhou para Nina, que os inimigos de Vicente certamente usariam para atacá-lo se soubessem quem ele era. Se for esse o caso, ele poderá retornar com sua identidade de vice. Isso nos dará algum tempo antes que as coisas cheguem ao seu limite. Eve comentou com um suspiro, pois ainda não haviam perdido todas as vantagens. Depois de mais de 3 horas desde o confronto entre Vicente e os 3 grupos anteriores, um dos grupos menores que se dividiram para encontrá-lo finalmente alcançou seus rastros. Neste grupo estavam 3 soldados do exército, incluindo Nova. Capitão, o que devemos fazer? Aquele maldito César não pode estar longe de nós. Um dos 2 homens ao lado da bela Nova perguntou. Após a morte do líder do grupo de soldados, ela se tornou líder deste batalhão, do qual era vice. Nova percebeu que César não poderia ter falsificado aqueles sinais e certamente era próximo de seu grupo. Ela estreitou os olhos e disse: avisar os outros grupos da região. Continuaremos seguindo essas trilhas, mas não faremos nada até que pelo menos tenhamos a ajuda dos outros grupos. Nova não queria arriscar contra César. Embora ela não gostasse da forma como o exército agiu contra ele, ela o via como um inimigo. Além disso, ela não subestimou suas habilidades. Depois de ver como César poderia matar até mesmo acólitos descuidados de nível 4 antes, ela não seria tola em pensar que apenas ela e aqueles 2 poderiam lidar com ele. Além disso, o fato de César sempre ser educado com ela não significava nada para ela. Ele a pouparia apenas por causa de sua beleza. Ela não acreditava e não queria ser poupada por isso. Ela iria vencer e prendê-lo. Os outros 2 viram a determinação nos olhos desta mulher e prepararam imediatamente os comunicados para os grupos que haviam sido divididos anteriormente. Como todos queriam a cabeça de César, trocaram de comunicadores para agirem juntos quando o encontrassem. Então, esses 2 rapidamente fizeram o que deveriam fazer e enviaram sua localização para os outros grupos em The Rock Gorge. Enquanto isso, Nova ficava de olho nos arredores, preocupada com relatos de criaturas mágicas na área. Se realmente existem basiliscos aqui, eles não serão tão fáceis de capturar como alguns de nós pensam. Ela pensou em como essas criaturas mágicas eram defensivas em relação a seus territórios.
Se eles entrassem na área de influência de um único basilisco, não importaria quem eles fossem. Aquela criatura os veria como inimigos e agiria contra qualquer um que estivesse em seu caminho. Esse é o seu plano, César. Você está mesmo disposto a arriscar tanto? Poucos minutos depois, Vicente esperava que alguém o tivesse seguido. Mas sem saber quem eram, quantos eram e onde estavam, dirigiu-se para o centro da área o mais rápido que pôde. Ao fazê-lo, Vicente sentiu a quantidade de criaturas mágicas ao seu redor e percebeu que estava cada vez mais perto do lugar mais perigoso desta região. Existem vários seres mágicos de segundo estágio nesta área. Ele estreitou os olhos e viu que ainda não havia atraído a atenção de ninguém, mas estava mapeando os territórios dos seres de lá. Não era difícil dizer onde começava e terminava o território de um ser mágico. Tudo precisava saber era estimar o alcance dos sentidos desses seres. Por exemplo, um basilisco de terceiro estágio poderia sentir perfeitamente o ambiente ao seu redor até 5 quilômetros de distância dele. Portanto, seu alcance seria de menos de 5 quilômetros dele. Mas mesmo os seres que estavam na defensiva em relação ao seu território não procurariam problemas com seres fracos em seu domínio. Os seres de baixo nível eram importantes para a manutenção dos habitantes e assim por diante. Portanto, tal ser só veria problemas nos movimentos dos seres mais fracos se eles chegassem muito perto. No caso dos basiliscos, isso estaria a 1 a 2 quilômetros de distância. Além do mais, em situações normais, ele não se preocuparia em agir a menos que alguém no terceiro estágio estivesse em seu domínio. Conhecendo os limites das várias criaturas que tinha notado até então, Vicente dirigiu-se à zona mais perigosa deste local, utilizando a área que sabia que poderia utilizar sem se meter em encrencas. Mas esta não era uma ciência exata. O comportamento e a personalidade dos seres mágicos também influenciaram muito o seu comportamento. De repente, enquanto corria pela área, Vice viu 3 macacos de 2,5 metros de altura aparecerem diante dele, voando de galho em sua direção. Fim do capítulo. Capítulo 160 O incidente de Rock Gorge 4. Ao ver aquelas criaturas, a expressão de Vicente mudou. Sua tensão não era mais leve, mas ver seres com auras ofensivas se aproximando dele o fez se sentir ainda pior. Ele não queria ter que lutar contra seres mágicos antes que seus inimigos o alcançassem. TSK. Nada sai conforme o planejado. Ele cerrou os punhos e parou de se mover, olhando seriamente para aquelas feras. Olhando nos olhos das 3 criaturas de pelo marrom, Vicente lembrou-se do que aprendera na Academia das Estrelas. As criaturas mágicas seguiram a mesma hierarquia mágica dos humanos, que foram capazes de despertar seus poderes e possuir gemas mágicas. No entanto, as regras mágicas para estes seres eram um pouco diferentes daquelas para os humanos. Na verdade, havia N maneiras de explicar poderes, e não se poderia dizer que uma regra funcionasse para todos os seres mágicos. Alguns seres mágicos tinham poderes mágicos e podiam lançar feitiços. Outros seres simplesmente tinham quantidades ridículas de mana e podiam usá-la para melhorar significativamente seus atributos físicos. Alguns poderiam ter gemas mágicas e pentagramas, mas não teriam múltiplas habilidades como os humanos. Eles teriam uma única habilidade que evoluiria com o tempo. Em suma, havia todo tipo de regras por trás dos poderes desses seres. Mas no caso das feras como as que Vicente estava olhando agora, a maioria delas só tinha mana rica e, portanto, corpos poderosos. No caso desses macacos, eles eram rápidos e tinham grande versatilidade física para lutar como generais humanos. Eles eram acólitos de nível 2 e 3, o suficiente para causar problemas para Vicente. Ele cerrou os punhos, lamentando ter esvaziado quase todas as balas de suas armas antes. Sem muitas balas sobrando e sem querer usá-las imediatamente, Vice viu que só poderia usar suas habilidades para lutar contra essas criaturas. Quando uma das criaturas saltou sobre ele com o punho cerrado, preparando-se para atacar, Vicente moveu as mãos e lançou um feitiço baseado no elemento terra.
Imediatamente depois, uma de suas gemas brilhou em um amarelo intenso, a terra à sua frente mudou de forma e uma barreira de 8 centímetros de largura apareceu entre ele e seu oponente. O punho deste ser rompeu a barreira que Vicente havia erguido rapidamente, mas não conseguiu alcançar o jovem humano e ficou preso ali. Você está cortejando a morte. Vicente agarrou o antebraço do macaco, que era tão grande quanto o tronco de algumas árvores da região. Ele ativou sua habilidade magnética. Com um corpo tão grande, havia muito mais massa metálica neste corpo do que no corpo de um humano de 70 quilos, como era o caso da maioria dos humanos neste mundo. Se fizéssemos um cálculo simples, ele teria 4 vezes mais metal em seu corpo do que um ser humano. Sentindo que esse indivíduo era um pouco parecido com os minérios que ele usou para extrair metais em seu treinamento para se tornar um ferreiro de primeiro estágio, Vicente sorriu maliciosamente. Ele apertou a mão sobre o antebraço do macaco enquanto fazia com que os metais do corpo dessa criatura peluda se separassem dos outros átomos aos quais estavam ligados. Enquanto os 2 macacos mais fracos voavam de galho em galho para atacar Vicente pelos lados, viram seu líder perder o espírito de luta. Em um único instante, ele congelou como se tivesse visto a face da morte e então começou a tremer, convulsionando enquanto perdia o controle de todo o seu corpo. Os metais estavam por trás das vias elétricas nos neurônios dos seres vivos. Se metais como o sódio fossem subitamente removidos das células, toda a função dos corpos comuns pararia e o ser morreria numa fração de segundo. Para os seres mágicos as coisas eram um pouco diferentes, pois tinham mana com que contar e tentavam se proteger com tais contra-ataques. Mesmo assim não foi fácil lidar com algo tão terrível que afetava todo o seu ser com a intensidade com que Vicente agia. Vendo que havia desestabilizado o inimigo, Vicente o soltou e se preparou para enfrentar os 2 macacos que o atacavam furiosamente. Um deles até tinha o que parecia ser uma lança em uma das mãos, olhando com ódio para Vice. Não era uma lança de metal, então Vice a ignorou. Mas ele ativou outro feitiço depois de pular para trás 2 vezes para evitar o ataque mortal e perigoso. Quando os 2 atingiram o vazio, Vicente os prendeu pelos pés com a terra antes de bater as mãos, fazendo com que um raio aparecesse acima deles. Cabum! Em seguida, um poderoso trovão ecoou pela área, com o raio atingindo aqueles 2 macacos, mas causando muito mais problemas para Vicente. No momento em que seu ataque atingiu os 2 macacos, eletrocutando-os, dezenas de seres na área perceberam seu movimento. Os outros macacos, sejam da mesma raça ou de raças diferentes, perceberam alguém agindo contra um dos seus e levantaram a guarda enquanto olhavam na direção de Vicente. Enquanto isso, um acólito humano de nível 5 próximo arregalou os olhos, sentindo uma mana característica que ele estava procurando. Maldito César! Estou indo! Não morra nas mãos de uma dessas malditas feras! Ricker Beckman, líder da facção defiante Tairane, gritou alto o suficiente para que outros que se aproximassem da área ouvissem. Bestas e humanos o ouviram, mas todos estavam focados na posição de Vicente, onde mais de 20 feras se aproximavam dele naquele exato momento. Vicente ouviu o grito de Ricker e os vários sons de animais na área. Ele riu amargamente e disse: "Meus reforços, vamos cuidar dessas malditas feras." Então, depois de perceber onde estavam os mais fortes dos inimigos humanos, Vice não hesitou em correr em direção a eles, enfrentando mais de uma dúzia de feras que estavam furiosas por ele ter acabado de matar os 3 macacos. Um dos soldados do exército real ouviu isso e ficou pálido ao ver várias criaturas de nível 2, 3, 4 e 5 aparecendo na área, jogando troncos de árvores, galhos e pedras em sua direção. Nova viu que ela estava certa ao pensar que César faria tal coisa e empalideceu. Por mais fortes que fossem, o grupo dela não conseguiria escapar e lidar com todas essas feras e Vicente simultaneamente. Droga, César, você vai pagar por isso. Ela amaldiçoou o cara enquanto levantava a guarda e fazia um de seus pentagramas aparecer enquanto sua gema mágica brilhava.
O mesmo aconteceu na área circundante, com 10 magos, aliados, de Vicente, movimentando a sua mana para lidar com as feras que os atacavam indiscriminadamente. Fim do capítulo. A paciência é amarga, mas seu fruto é doce. Jean-Jacques Rousseau.